já sabe de cor, pode aí tentar dizer, né? Nós vamos ler todo ele, mas hoje a nossa ênfase vai ser no verso 2. É o quinto sermão no Salmo 1, irmãos, né? Quinto sermão. Hoje é o primeiro do verso 2. E eu estou vendo que nós vamos demorar bastante no Salmo 1, né? Tantas riquezas, tantas coisas para aprender. Vamos juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então o verso 2 diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje vamos falar sobre o prazer da pessoa verdadeiramente feliz. Este é um assunto muito importante porque em nossa vida, a nossa vida depende de nosso prazer. Vivemos de acordo com o que adoramos, vivemos de acordo com o nosso prazer. Se você for dominado por um prazer depravado, você está com a doença mais grave que existe, que é o pecado. O prazer por mentir, o prazer por prejudicar o próximo, pela vingança, pelo ódio, pelo poder, pelo dinheiro, pelas injustiças, por ofender a Deus, de várias formas, são a enfermidade do pecado. E a pessoa que vive para um prazer depravado é perigosíssima para si mesmo e para os demais. Pensem, por exemplo, nos líderes políticos que foram dominados por prazeres perversos, como os imperadores romanos dos primeiros séculos. Eram perigosos para si e para a sociedade. Pessoas perigosíssimas. A história está manchada de sangue derramado por aqueles imperadores pervertidos. Você lê coisas que você não acredita, sobre coisas que você acha que não aconteceram. Pensem em filhos que se rebelam contra seus pais, que tiram a vida dos próprios pais, assassinam seus pais, desprezam seus pais. Pensem em pais que tiram a vida dos próprios filhos. Hoje é comum e há um esforço muito grande para que a sociedade aprove como normal o aborto. E há mães que acham normal isso aí. Pensem em maridos que agridem suas esposas. Esposas que destroem as vidas de seus maridos. E por um lado há machismo, por outro lado há feminismo. E nada disso é bíblico. E entre tantos, pensem em famílias, igrejas e sociedades destruídas por um padrão de vida contrário a Deus. Eu peço, irmãos, para refletirmos no prazer desses exemplos de líderes, indivíduos, famílias, igrejas, sociedade como um todo pervertidos, porque esse tema foi negligenciado no passado e vidas foram ceifadas. E atualmente estamos repetindo os pecados do passado. O que mais ouvimos e vemos
em nossos dias é a defesa de que você pode fazer o que quer. Faça o que está no seu coração. Dê toda a oportunidade para o prazer do seu coração. Faça a sua vontade. Viva por você mesmo. Viver sem limites, desde a infância. Eu tenho considerado um livro, o título é O que todo cristão deve saber sobre justiça social. É uma das coisas que o autor estava mostrando. Depois eu vou até reservar, onde eu decidi isso, fazer um estudo na escola dominical sobre o assunto, preparando a gente para a política, para a eleição e tudo mais. Mas uma das coisas que o autor falava é que a visão marxista querendo justamente revolucionar todo o padrão de vida bíblico, porque Karl Marx, odiava, a pessoa que ele mais odiava na vida era o pregador Spurgeon. Ele odiava Spurgeon. Ele não queria uma visão de mundo onde existe um Deus irado e que todo rebelde será punido. Ele não queria essa visão. E por ódio, por Spurgeon, ele então começa a pensar uma visão de mundo sem Deus. Aí o homem veio do macaco, aí ninguém criou nada, e toda essa história. Aí você acha assim, às vezes os assuntos estão lá por causa de nada, não tem uma consciência, tem um motivo. É por causa do ódio de alguém contra Deus. E o que não vai faltar é achar quem apoia essa ideia, né? Tenha consciência da dimensão do problema ou não, você vai achar quem apoia essa ideia. E aí, essa ideia toda melhor desenvolvida, elaborada e tal, defende que, então, desde a infância, o indivíduo tem que ser respeitado a fazer o que quer. Então, você não pode limitar uma criança. Não pode corrigir criança, dar direção à criança, pôr limite para a criança. Não. Isso aí é inadmissível. Essa é a visão revolucionária. E como está a sociedade? Piorando cada vez mais. Não devemos achar demais, irmãos. Achar que é demais ser biblicamente zeloso pelo coração da criança. Porque a criança nasce em pecado e precisando da salvação de Cristo desesperadamente, como qualquer pecador, desde a concepção. E se você não trata do problema na infância, a criança orgulhosa, que não vai ser de outro jeito, ela só pode deixar de ser orgulhosa se ela for alcançada pela graça. Então ela vai se tornar um adolescente orgulhoso, um jovem, um adulto e idoso orgulhoso. Com o tempo, temos todas as áreas da sociedade dominada por orgulhosos. Por que, irmãos, temos autoridades orgulhosas na sociedade e até na igreja? Por quê? Você olha assim, nós temos os juízes, que na verdade não são mais juízes, né? Que tomaram uma corte importante no país, uma instituição importante, que é a Suprema Corte de Justiça. A Suprema Corte é uma coisa, tem toda uma lei muito bem elaborada, tem todo um regimento interno, enfim, tem toda uma estrutura muito bem elaborada sobre essa Suprema Corte. Mas ela foi tomada por orgulhosos rebeldes que estão fazendo o que querem. Não tiveram limite na infância, na adolescência, na juventude, e agora estão lá. Ditadores que se acham os donos de todo mundo e que usurparam e estão ameaçando a soberania nacional. E aí diz que são os americanos que estão ameaçando, quando na verdade ameaçaram. E esses mesmos soltaram um condenado para colocar na presidência. Estão fazendo política. É a realidade. E esse mesmo condenado, autoritário, arrogante, inimigo de toda a estrutura
totalmente dominado por uma visão socialista, ditadora, comunista, marxista e não esconde mais de ninguém. Eu vou me vingar de todo mundo, eu vou implantar o comunismo, eu vou mentir. E diz isso abertamente, tá aí os vídeos. Eu tenho a coleção dos vídeos todos, se você quiser, eu mando. Por que isso? Aí você pode pensar assim, essa culpa não é minha. Será, irmãos? Você acha que se toda a sociedade, fosse toda ela estruturada no padrão bíblico, um camarada desse subia para qualquer posição de poder? Nunca na vida. A sociedade que tem líderes que conseguem ascender ao poder injustamente é porque a sua cultura tem muitos problemas corruptos que conseguem aprovar corruptos para posições importantes. Tem uma filósofa, esqueci o primeiro nome dela. Não, Arendt. O nome dela, Arendt. Vou lembrar o primeiro nome dela. Ela escreveu sobre a Alemanha nazista. E ela fez, não vou dizer tudo, senão vai tomar muito tempo, mas ela foi dessa época, ela conseguiu se livrar e foi para os Estados Unidos. Ela foi reconhecida como filósofa lá por conta do seu conhecimento e tal. E ela foi para Israel ver o julgamento do Eichmann, que era um dos nazistas, estava sendo julgado lá. E ela conta no seu livro que ela foi para lá achando que ela ia encontrar, o Eichmann estava sendo julgado, condenado à pena de morte, né? E ela foi para aquela última sessão, pelo que eu entendi da leitura, e ela disse que achou que ia encontrar um monstro na hora que ela chegasse lá. Quando esse homem entrasse, ela veria um monstro, né? E daí ela conta que, para o espanto dela, ela viu a pessoa mais tranquila do mundo. O homem chegou sereno, entra lá na sessão, uma tranquilidade só. Daí o juiz vai falar, advogado, enfim, não lembro quem, e ela começa a observar alguns traços nele: insensibilidade completa, falta de opinião própria, frases prontas do sistema nazista. Por que você fez isso? Não cometi nenhum erro. Eu apenas atendi ordem. Eu apenas obedeci a uma ordem superior. Não tinha nada racional dele para se avaliar nem avaliar as circunstâncias. E aí ela descreve ele e tal, toda essa situação, mas o que eu quero destacar é que daí ela avança a sua pesquisa e se interessa para estudar a sociedade alemã da época. Porque tinha um Hitler, que era um ditador do nível que a gente conhece, mas que não fez tudo o que fez sozinho. Ele convenceu um grupo, e esse grupo todo ganhou as massas. E esse pensamento se tornou predominante. E aí ela escreve, qualificando e dando o título, eu acho que é até o título do seu livro, que é o seguinte: o mal moral, aliás, o mal radical e o mal banal. O mal radical é essa postura de líderes que se chega autoritários e começa a tomar decisões assim, como nós estamos vendo as escaladas aqui no Brasil, abruptas, revolucionárias, injustas, perversas, mentirosas, arrogantes, ditadoras.
o mal radical. Porque é radical, né? Tem um líder que vai lá, toma tal decisão, prende as velhinhas todas do 8 de janeiro. Velhinha? Com Bíblia na mão. Tá. Por causa de quê? Ah, são perigosas demais. Mas solte todos os traficantes, todos os presos da Lava Jato. Você não está vendo que tem uma balança aí toda errada, não? Então, mal radical, é radical. Só que ela percebeu que esse mal radical não tem raiz em si mesmo. Não surge do nada. O problema do mal radical, ela disse, é o mal banal. É aquilo que a sociedade passou a aceitar como cultura, como normal. Daí ela produz os radicais. Então o problema da Alemanha nazista foi a sociedade. Por isso que eu pergunto, por que nós temos líderes aqui no Brasil que são orgulhosos? Nas igrejas, líderes orgulhosos. Eu refleti esses dias sobre o meu ministério. Eu estou há 8 anos no ministério aqui. E eu confesso para vocês que desde a minha infância, lendo sobre missionários e ouvindo a respeito, e vendo que o trabalho é difícil e tal, eu nunca me encantei por um trabalho fácil. Mas uma coisa que eu não parei para pensar, confesso aos irmãos, foi que o problema maior seria com colegas, com outros pastores, presbíteros, líderes, concílios dentro da igreja. Eu não parei. Eu pensei que toda a luta, a arrogância mesmo que eu ia encontrar é do mundo. Mas aqui até agora a gente não teve perseguição nenhuma do mundo. Mas dentro, minhas energias se esgotam. Vocês lembram, né? Vocês acham que eu sou idoso? Não sou, eu tenho 49. Mas eu estava olhando hoje de manhã e digo, caramba, como meus cabelos estão brancos. Uau! E só foram 8 anos. Eu digo, se eu passar mais 8 nesse ritmo, eu fico careca. Perco os cabelos. Muitos, ardilosos. Conhece a verdade, porque você sabe que o cara, para mentir, ele tem que conhecer bem a verdade, para justamente distorcer. Conhece e distorce. Porque temos, irmãos, na nossa sociedade e igreja, homens e mulheres orgulhosos. Eu pensei nas escolas, porque as escolas estão no alvo de todo mundo, né? Porque as gerações futuras dependem da educação. Donos de escola, diretores, educadores, coordenadores, enfim, tudo orgulhosos, soberbos, arrogantes. Você vê os montes, isso está imperando. Impõe suas verdades. Não é um ensino de qualidade, método de qualidade, conteúdo de qualidade, nada. Tudo orgulhoso. Formadores de opiniões em diversas áreas, orgulhosos. Por quê? Esse tema do prazer, da satisfação é muito importante. Porque quando você não resolve, essas pessoas vão ascender, a sociedade vai crescer, e é cego guiando cego. Tudo dominado por prazeres pervertidos, orgulhosos, perigosos para si mesmo e para os outros. O prazer do mundo, irmãos, é tudo o que é contrário à lei do Senhor. É por isso que o mundo é perigoso. E a igreja não pode deixar de ser sal e luz do mundo. Quem se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, diz a palavra. Então, se o mundo odeia estudar a Bíblia, conhecer a mensagem de Deus, para conhecer a Deus e viver para o seu inteiro agrado, a igreja é quem ama estudar todos os dias a Bíblia, dia e noite, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Não pode ser a mesma coisa. O mundo não estuda, a igreja também não estuda.
O mundo não conhece a palavra, a igreja também não conhece a palavra. O mundo distorce tudo, a igreja também distorce. Não pode. Deixou de ser sal, deixou de ser luz. A Bíblia diz que para nada mais serve, a não ser para ser pisada pelos homens. Mas se a igreja é sal e luz, na prática, com relação à Bíblia, ela conhece mesmo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. É o prazer da igreja, é o seu objetivo de vida, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. A mensagem do Salmo 1 é muito clara quanto à lei de Deus. O prazer da pessoa feliz é a lei do Senhor. É muito claro. Esse verso 2 aqui é muito claro. Em outras palavras, ser cristão é alguém que tem prazer em estudar a Bíblia e aprender de Deus todos os dias, o dia todo. Então, já pergunto, é o nosso caso? O conhecimento exaustivo da lei do Senhor é pelo que vivemos? Eu conheci um presbítero, ele faleceu, Milton, e ele dizia assim, Deus não te dá emprego para você ganhar dinheiro. Deus te dá emprego para você testemunhar de Cristo. De quebra, ele te dá um salário. Qual o propósito para o qual Deus me criou? A glória dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se eu vivo para outro objetivo, eu estou me opondo àquele que me criou. Quem é o justo do Salmo 1? Que é o bem-aventurado, ou então a pessoa feliz, ou então podemos dizer que é o que o salmista está chamando da pessoa que tem uma vida boa, abençoada por Deus, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é esse? A resposta do verso 2 é: quem medita na lei do Senhor dia e noite. O ímpio é quem não medita na lei do Senhor dia e noite. Então, não é só não andar com o ímpio. O que é que faz o justo? Ele medita na lei do Senhor dia e noite, para viver a lei do Senhor dia e noite. Veja bem isso aqui. O ímpio coloca qualquer coisa no lugar de Deus. O justo troca tudo por Deus. Por isso, ele medita dia e noite na lei do Senhor. Qual é a idade? Pensem comigo aqui. Qual é a idade que o Salmo 1 está dizendo que é o justo? O justo é toda pessoa de 18 anos para cima, não é isso? Não, é quem medita na lei do Senhor e ele não diz qual é a idade. A Bíblia apresenta pessoas justas bebês? Apresenta. Ela fala de bebês justos. Ela fala de Abel. Ela fala dos filhos de Noé. Fala de Isaac, filho de Abraão, antes mesmo do nascimento. De Jacó. Fala de Samuel. Ana orou por um homem, por um filho, ou varão. Por causa da promessa do descendente da mulher que viria para nascer, para esmagar a cabeça da serpente, Jesus Cristo. E ela queria fazer parte dessa aliança, dessa promessa. Ela ora angustiada. Deus a consola, diz que vai dar a ela um filho. Um ano depois isso acontece, depois dessa promessa. Samuel nasce. Um homem de Deus. Antes da concepção, Deus mostra que Ele é o Senhor soberano das nossas vidas. Já tinha um eleito dele ali, que nasce justo. Não sem pecado, obviamente, mas nasce crente
nasce justo. Você tem aquela menina que aconselhou Naamã. Você tem Salomão falando que desde a mais tenra idade ele foi ensinado por seu pai. Você tem as crianças de Israel, nos momentos que Israel era cada vez mais santo, sendo ensinado desde a infância a guardar a lei do Senhor, de maneira que o texto bíblico diz que quando havia o culto e todos cantavam, até as crianças, até Deus era louvado até pelos bebês de colo, da boca de criança de colo, ele tinha o perfeito louvor, extraía o perfeito louvor. Você tem João Batista no ventre de Isabel, adorando Jesus que estava no ventre de Maria. Então não há idade. Tem como você pegar esse texto e saber avaliar quem é o bebê justo e quem é o bebê perverso, ímpio. Quem é a criança justa, quem é a criança ímpia. Quem é o adolescente justo, quem é o adolescente ímpio. O jovem, o adulto, o homem, a mulher, o marido, a esposa, a família, ímpios e justos. Se resume tão somente em meditar dia e noite com prazer na lei do Senhor. O bebê justo não tem como ser ordinariamente se os pais não forem justos, porque o pensamento, o bebê pensa, sentimento, vontade, são desenvolvidos no ambiente onde a gente está. Então, se o bebê está exposto a um ambiente que a palavra de Deus não é cantada, não é meditada, não é falada, o que se reina, se ouve 24 horas, é o que está na TV, é o que está nas programações aí na internet, ou então a conversa da família sobre qualquer coisa. Essa mente na infância não vai conhecer a Deus assim. Não vai pensar, sentir Deus, ela vai pensar aquelas coisas todas pervertidas. Por isso, as crianças estão cada vez mais rebeldes. Você vê um monte de criança, e eu não estou falando somente de comportamento, você pode até ver a criança com comportamento muito bom. As crianças dos japoneses têm um dos melhores comportamentos do mundo, mas é tudo incrédulo. Estou falando de comportamento. Rebelde, segundo a Bíblia, é quem não se submete a Deus, é quem não adora a Deus verdadeiramente, é quem não reconhece a Deus e não conhece. Isso é ser rebelde. Você pode ter o melhor comportamento do mundo, vai para o inferno com ele, porque não tem a Deus, a Cristo. Então, uma criança, para ser uma criança justa, conforme o Salmo 1, ela tem que ser exposta a esse ambiente. Quantas igrejas como hoje estão tendo culto agora e o que reina é uma programação qualquer, como se a igreja fosse outra coisa, fosse um clube social, um lugar de eventos, de apresentações, aí vai lá todo mundo e tem um monte de tantas programações. Quantas? Palavra nada, culto nada, oração nada. Cita de relance, como se fosse uma perda de tempo, uma coisa aqui, outra ali. Mas o que prevalece é qualquer outra coisa. Como que a criança vai desenvolver uma mentalidade na lei do Senhor? E meditar dia e noite, ininterruptamente. E ter prazer ainda por cima. Se não acontece em casa, não acontece nas igrejas. Como? Mesmo vai acontecer com a adolescência, a juventude, fase adulta e a velhice.
Por isso, em muitos lugares, há um choque muito grande quando Deus levanta pregadores de verdade. Chega com o verdadeiro cristianismo e a pessoa está com falso como se fosse verdadeiro e começa agora a conflitar. Não, o cristianismo não é isso não. Então, ser uma pessoa feliz, que recebeu a fé em Cristo, que foi liberto do prazer por ofender a Deus, para o prazer por alegrá-lo, possui uma marca, uma identidade, uma identificação, um selo, que é o prazer por estudar biblicamente a lei de Deus, para não pecar contra Deus, mas para obedecê-lo. Essa é a marca. Seja criança, bebê, ou nos primeiros anos, ou adolescente, ou jovem, ou adulto, ou idoso. A marca que é de Deus é o seu prazer na lei do Senhor, dia e noite ininterrupto. E quer viver pela palavra de Deus eternamente. Por isso que ele está no conceito bíblico, segundo Deus, progredindo, correndo a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A caminho de buscar a sua coroa, que está preparada, e ele sabe que vai receber do seu Salvador, porque a fé que ele tem está fazendo ele caminhar para lá, correr essa carreira. Ele está numa disputa, e trazendo a linguagem, a ilustração de Hebreus 11, do atleta, 11 e 12, ele está correndo e todo atleta está comprometido com a vitória. Então ele não se distrai com nada, ele não põe outras coisas na sua mente, no seu coração. Ele medita dia e noite na lei do Senhor. E a lógica de Deus é bem simples. Você só pode viver o que conhece bem. Você só pode viver o padrão de vida que conhece e ama. Se não há prazer em conhecer para viver o padrão de vida de Deus, você não é cristão ainda. Porque o cristão é aquele que conhece a lei do Senhor, vive de conhecê-la, para vivê-la, por prazer. Então, se não há nada disso, como que a gente pode dizer, olha, eu tenho uma marca de que eu sou cristão? Eu posso dizer como Judas, eu sou cristão. Judas também dizia. Mas não há marca, não há prova, não há evidência. Sabemos, só para a gente refletir sobre esse ponto, que para ser um músico excelente, é necessário dedicação excelente. 24 horas dedicadas em estudos e treinos com todo o ser desde a infância. Se a pessoa começa a estudar música na velhice, por exemplo, uns 70 anos, ela começa a estudar música, vai dar tempo para se tornar um músico, um maestro excelente? Não vai dar tempo. Então você vê como a vida cristã, ordinariamente falando, é tão importante o padrão de Deus na infância. Para ter crentes no padrão de excelência de Deus, é preciso começar cedo. Porque é a semelhança de... Eu citei um músico, mas eu poderia falar sobre qualquer área. Exemplificar aqui qualquer área. Para você se tornar muito bom em uma área, você tem que começar desde cedo, ser bem treinado naquela área. Eu tenho um amigo que a irmã dele foi da primeira turma de matemática do Mackenzie. Ela passou em primeiro lugar no Brasil, em primeiras colocações e tal. Aí ele disse que ela foi para um congresso em Singapura. Em Singapura, top número 1 de matemática. O palestrante de lá perguntou, quem aqui é do Brasil? Quando levantaram a mão, ele disse, olha, eu não quero ofender vocês, mas qualquer um que aprendeu matemática no Brasil não sabe matemática. A mulher
formado, nível superior, top no padrão daqui, chegou lá, você não sabe matemática. Aqui no Brasil, eu e Mônica fomos para uns treinamentos da parte de educação clássica e nós vimos uns adolescentes treinados com método clássico e eu estava do lado de um engenheiro da Embraer, dessa companhia de aviação, esqueci agora, e ele é amigo nosso, ainda mantemos contato com eles, São Batista, e na hora lá foram fazer uns cálculos, e os cálculos eram para ser feito de cabeça, e a dinâmica da regra do jogo, dos grupos, era mudada na mesma hora, assim. Então, por exemplo, ele jogava lá 3 dados, aí dizia, olha, quero que você agora calcule equação do primeiro grau. Aí eles pegavam aqueles resultados dos dados e já tinha calculado de cabeça a equação do primeiro grau. Eu teria que explicar o jogo todo, era um jogo dinâmico, os 2 grupos mudando, era como se fosse, sabe, jogar, como se chama, o jogo da velha, que a gente chama, era parecido, só que era um quadro maior, com linhas e colunas numéricas, e ganhava quem completasse uma linha ou uma coluna primeiro. Só que lá os números estavam variados, e o cara jogava o dado, e a pessoa tinha que raciocinar aquele cálculo na regra do juiz, que estava dando na hora, equação do primeiro grau, raiz quadrada, e o número que caísse lá, ele tinha que dar o cálculo da raiz quadrada da equação do primeiro grau, mas ainda tinha que raciocinar em qual linha e coluna ele queria dar a resposta para poder impedir a equipe adversária de dar o resultado. E a gente com calculadora não dava resultado antes dos meninos. Era o que Singapura estava querendo dizer sobre a moça lá. Você não sabe matemática. Aí eu pergunto, você, no meio de uns adolescentes desses, você vai dizer que sabe matemática? Equação segundo grau, esse cara tudo... Sabe matemática? Eu estou dizendo isso, irmãos, para a gente pensar sobre o que Deus quer com relação ao domínio nosso da palavra. Deus salva qualquer um em qualquer idade. É verdade que Ele salvou aquele ladrão na cruz. É verdade. Mas eu pergunto, o que aquele ladrão viveu no tempo presente para fazer algo? Nada. Não teve tempo. Devemos trabalhar pela conversão de quem está doente já para morrer e que se converta mesmo. Mas lembre, a vida ordinária aqui, ele não vai viver. Alguém se converteu na velhice, ótimo, mas não vai ter tempo de estudar a Bíblia toda devidamente, concorda comigo? Então ele está chamando aqui a nossa atenção para o que Deus quer que vivamos e como no tempo presente ordinariamente. Você que é filho de crente, como que você pode dizer que é um justo? Porque ordinariamente Deus quer que a gente aprenda desde cedo. Olha o texto de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Chegou a velhice. Aí você decidiu, agora eu vou conhecer tudo da Bíblia. Agora sim eu vou ler a Bíblia toda. Para quê? Como? Quando? Faça isso, mas entenda, você não vai ter tempo de ser alguém excelente na Bíblia. Não vai ter tempo. Aí eu pergunto, irmãos, nós somos alguém como um músico excelente? Há quanto tempo você é um cristão? O quanto você conhece da Bíblia? Por que você não conhece mais? E o que você faz com o que você conhece? Já parou para pensar no porquê você não se espanta com a corrupção do mundo à sua volta? Já parou para pensar assim, eu acho que eu já estou pensando como o mundo, porque eu não me espanto com o que está acontecendo à minha volta, eu já me acostumei. Já parou para pensar nisso?
Você pode dizer assim, não, mas eu não me acostumei não, eu ainda até falo. Mas o quanto você se engaja para ver mudança? O quanto você se engaja? Oremos por nossos senadores que estão guerreiros lá lutando. A Damares, por exemplo. Oremos por eles. Pessoas que não se acostumaram ainda com isso. E que não se acostumem. Você já parou para pensar no porquê você não se espanta? Ou o seu espanto não é tão engajado assim, porque você... não acontecendo comigo, para mim tanto faz. Aí você não se importa. A injustiça está acontecendo com o outro. A corrupção está acontecendo com o outro. Está sendo praticada por um monte. Tudo quanto é... Você não se espanta, você não se envolve, você não se preocupa, nada. Por quê? Qual é o padrão de vida, a visão de mundo que você tem? Ou então ainda, para piorar, por que é que você se espanta com o padrão de Deus? Quando ouve o padrão de Deus, o que? Isso é radical demais. Colocar criança para memorizar a Bíblia, ensinar a criança, eu mesmo, independente do estado, para que eu mesmo coloque ela para ler a Bíblia e repetir a leitura da Bíblia várias vezes, até ela decorar a Bíblia toda, isso é demais, isso é loucura. E na medicina, a pessoa pode ser médico só porque leu o livro de medicina uma vez só? Não, isso é absurdo, ninguém é gênio assim, nem os gênios. Eles tinham que repetir. E por que na Bíblia você acha que tem que ser assim? Uma leitura você acha que já conheceu tudo? Com uma leitura toda da Bíblia? Não conheceu. Porque você acha impossível viver o padrão de Deus. Porque você está disposto até a arriscar toda a sua vida para argumentar, defender, tomar providências para combater o padrão de Deus que você está vendo. Você não tem essa energia para fazer o contrário, combater o pecado, mas para combater o padrão de Deus, você está disposto a argumentar e usar a Bíblia para desfazer da Bíblia. Por quê? Está assim. Se o assunto é culto, você discorda do que Deus diz, porque o que vale mais é o que o mundo diz. Se o assunto é o padrão de vida familiar, de criação de filhos, de administração do tempo, de finanças, de método, assunto e qualidade do aprendizado, de cultura, política, música, artes, entretenimento, amizades, seja o que for, você discorda do padrão de Deus, porque o padrão válido é o do mundo. Você acha um absurdo que o padrão de Deus seja possível ser praticado. Por quê? Você acha absurdo, por exemplo, dedicar um dia inteiro para a oração e meditação na palavra em obediência ao 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, no padrão de Deus. Por quê? Por que você acha um absurdo? Não. Acordar num domingo, já orando e cultuando a Deus e adorando, passando o dia de adoração. Isso é absurdo. Por que você acha absurdo? Qual palavra está reinando? A de Deus ou a do mundo? Não negue que você tenha um prazer pecaminoso se a lei de Deus não é o seu pleno prazer. Como o Salmo 1 está falando. Não negue. E veja onde caiu e arrepende-se. Porque Deus nos ensina para nos corrigir. Um dia tem 24 horas. Por quanto tempo você dorme? Como você dorme? Teu sono é preparado para pensar na palavra de Deus, na lei de Deus, na lei do Senhor? Sonhar com seus ensinos? O mesmo fazemos com o sono de nossos filhos. Nós oramos com eles, falamos da palavra de Deus para eles na hora de dormir, lemos para eles. Se você dorme por 8 horas, o que faz após acordar? Orar? É o seu primeiro ato? Como você ora? Conhece tudo que a Bíblia fala sobre oração? Como você interpreta aquele texto que diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis?
Você entende assim, olha, aqui ele está dizendo que eu posso ficar sem orar, que está valendo, ele me compreende, eu não sei orar. É isso que ele, é isso mesmo que você está entendendo? Porque o que o texto está dizendo é justamente para te incentivar a orar mais. Ele está dizendo, olha, você ainda não é impecável, mas eu vou te dar um incentivo para você orar mais. Mesmo assim, ainda tem uma intercessão do Espírito quando você ora. Quando você ora. É outra pegada. Mas veja, também não está dizendo que Deus não consiga te ensinar pela palavra a como orar de forma aprovada por Ele. Não está dizendo isso. Quando o texto diz que nós não sabemos orar como convém, a ênfase está no ser de Deus, na dignidade de Deus e na mancha do nosso pecado. Mas segundo a palavra, há como eu orar aprovado por Deus, não dá? Há como eu saber tudo o que Ele está me dizendo sobre oração para eu saber orar como Ele quer que eu ore. Por isso, a pergunta, eu sei tudo que Deus me ensina sobre oração? Por quanto tempo eu oro? Eu acordo e oro por quanto tempo? Em seguida, após orar, você lê a Bíblia? Você já leu a Bíblia toda? Você estaria pronto para passar numa prova de vestibular apenas lendo um livro sobre um assunto? Se não, você acha que lendo somente uma vez a Bíblia, você sabe tudo o que Deus quer que você saiba? E se não leu, como você é alguém que conhece toda a vontade de Deus? Como o salmista do Salmo 1. Porque alguém disse na internet? Porque um pastor fala aí em algum lugar? Porque tais igrejas falam? Você não é como aqueles crentes de Bereia, que mesmo sendo os apóstolos pregando, você conferia, os bereanos conferiam para ver se estava certo nas escrituras? Veja, essa conferência do bereano não era a mesma postura dos fariseus para contrariar Jesus. Aquela era uma postura de usar a Bíblia contra a Bíblia, porque eram rebeldes. Estou falando de outra coisa. Estou falando de alguém que tem um interesse tão grande de obedecer, que conferia o que os apóstolos ensinavam para poder ver exatamente como as escrituras estão dizendo. O que você acha que Jesus está dizendo quando ele diz assim nas igrejas do Apocalipse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo o quê? Ele está nos dizendo que nós somos responsáveis pelo que ouvimos. Está tudo aqui ensinado. Aprendeu? Não. Por quê? Culpa sua. É isso que ele está dizendo. Se eu estou ensinando, se está aqui, se dedique a aprender. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Você tem a palavra. Ela está aí. E a providência de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a misericórdia, foram tão grandes, tão abundantes, que Ele não só deu ao homem a inteligência de produzir livros impressos, como também facilitou na tecnologia, e você até tem audiobooks. Você está dirigindo, pode colocar lá velocidade 2.0. Meu ouvido já treinou a ouvir até em mais velocidade. E você, ó, um livro que você passava um mês, em um dia você já passou o livro todo. Não é isso? E depois de orar e ler a Bíblia, irmãos, no seu dia de 24 horas, por quanto tempo você toma café? Por quanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. E eu pergunto pelo seguinte: o que é que você conversa no café da manhã? Qual é o seu assunto no almoço? O seu assunto no jantar? Será que não está uma administração de tempo e recurso fora da Bíblia, que termina fazendo com que você, entre dia e passe dia, e ao invés de desenvolver, você estagna ou regride no conhecimento da palavra? Coisas como vídeos, como conversas na internet, seja onde for, com alguém, um passeio, isso, aquilo que não deveria, uma programação qualquer que toma o seu tempo e rouba o seu tempo com Deus.
E aí você fica assim um tempo de qualidade com Deus. Podemos dividir esse verso 2 em 4 pontos. Eu não vou me estender mais, eu deixei de propósito só apenas para te dar uma visão. Eu já explorei o que eu vou destacar nesses 4 pontos, mas só para vocês se situarem, que o primeiro ponto seria que o verdadeiro cristão está na obediência à palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto do verso 2. O salmista declara que são felizes aqueles que temem a Deus, como vemos em outras partes da Bíblia. E ele mostra que a verdadeira piedade vem do estudo e da obediência à lei de Deus. É isso que significa meditar na lei do Senhor dia e noite. Isso significa que Deus só é servido corretamente quando seguimos a sua palavra. A religião não deve ser moldada pela opinião de cada um, mas deve seguir o padrão estabelecido por Deus nas Escrituras. Essa é a primeira verdade. O segundo ponto é que a lei é a base da Escritura. Você observa assim que, de repente, você, na leitura e na exposição até agora, você tenha pensado assim, mas o texto está dizendo, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e não está dizendo, antes o seu prazer está em toda a Escritura. Porque são coisas diferentes, né? Você escrever toda a Escritura e escrever a lei do Senhor. Mas isso é porque a Bíblia considera, os profetas consideraram, o salmista também, que a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos, é o fundamento de toda a Escritura. Então, significa dizer o seguinte, quando ele diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor, está significando toda a Escritura, cuja base é a lei de Deus, e que em outros momentos também toda ela é chamada de lei de Deus. Paulo chama de Evangelho, toda a Escritura chama de Evangelho, a boa notícia. Então esse é o segundo ponto. A lei é a base da Escritura. Então quem medita na lei está significando toda a Escritura. O terceiro ponto é que o verdadeiro amor à lei gera prazer e dedicação e cuidado com o entendimento disso. Eu vou tentar explicar sem deixar dúvida. Os piedosos são aqueles que têm prazer na lei de Deus. Isso ensina que a obediência forçada, sem alegria, não agrada ao Senhor. E aí eu disse que eu ia explicar com cuidado para você não traduzir, interpretar o seguinte: então Deus está me dizendo que se eu não estou tendo prazer na lei de Deus, eu estou liberado para viver no pecado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Observe que Deus pune os incrédulos, mesmo sendo exigente quanto a meditar nele, na sua palavra, com prazer. Ele só aprova a meditação com prazer. Mas o que é que ele está nos dizendo com isso? Que a partir da queda, o ser humano se tornou alguém inimigo de Deus. E ele é culpado por isso. Ele não tem mais prazer em meditar na palavra de Deus, mas o seu prazer está em ofender a Deus de qualquer forma, porque ele se afastou de Deus e ele é culpado por isso. E Deus pune por isso. E observe também que a igreja em seus pecados, se é igreja de fato, se eu e vocês somos igreja, a prova está em Deus nos disciplinar quando pecamos, inclusive na meditação, faltando a meditação. Ele nos disciplina para corrigir a dureza do nosso coração, para nos conduzir a uma humilhação de pedir o seu perdão, o seu socorro, o seu auxílio, para que ele tire de nós o coração de pedra, como Davi orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Ou então em outro lugar, como nós vimos mais cedo, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, para que eu tenha prazer na lei do Senhor. Só são considerados aqui verdadeiros estudantes da palavra de Deus os que se aproximam dela com alegria,
no coração e desejam sinceramente crescer em seu conhecimento. E essa virtude é Deus quem nos dá pela graça em Cristo. E a quarta e última lição, ponto aqui, é que meditar na palavra de Deus é sinal de amor por Deus. Esse amor sincero ali leva a uma meditação constante por isso, pelo amor que a pessoa tem pelo seu Deus. Quando o salmista diz que medita dia e noite, quer dizer que ele estuda continuamente, porque ele ama o seu Deus. Quem realmente ama a palavra de Deus encontra prazer em estudá-la com diligência e dedicação, porque ela tem prazer por Deus, por Cristo, pela sua salvação. Então, guardemos, irmãos, algumas lições. Primeiro, sobre vida pessoal e espiritual. Priorize o conhecimento da palavra acima de todos os outros conhecimentos. Priorize. Eu tinha uma meta na minha vida, na adolescência, juventude, quando eu comecei a ler livros pela primeira vez. Eu fazia uma agenda da semana e via assim, quanto tempo eu vou ter para ler a Bíblia, várias vezes. Vai dar tempo eu ler outros livros? Não, então eu não leio. E Deus me deu uma graça, irmãos. Não estou dizendo isso por orgulho, não. Eu tive uma formação do ensino fundamental e médio muito difícil. Muito difícil. Estudei com a irmã da Dalila. A irmã da Dalila, a Raquel, Fabiana, minha irmã, era a ex-esposa do Roseval, presbítero. Tinha outro lá da cidade, o George, passou em excelente colocação no concurso federal para bombeiro, estudei com ele. E eu fui dos únicos 3 que passaram direto. Trabalhando, saindo de casa 4 da manhã, num ritmo terrível. Eu dormia 3 horas por dia e Deus me deu graça de eu ser dos únicos 3 que passaram direto. Eu fui a maior nota dos 3 que tiraram 10 em média no estado, e eu ganhei um livro em casa doente. E minha irmã trouxe, olha, fizeram uma homenagem, você não estava lá, você foi sorteado dos 3 e ganhou um livro lá de física. Deus deu graça, eu priorizando ler a Bíblia. De alguma forma minha mente abria, o professor explicava, eu aprendia. Era diligente em estudar em casa, mas a minha meta era a Bíblia primeiro. Não estou rico. Não sei se vou ficar até a morte, mas, irmãos, Lázaro morreu pobre, conhecendo a Deus. O rico morreu sem Deus. E vocês sabem o destino eterno de cada um. Então, no meio de um mundo de distrações digitais, redes sociais e entretenimentos incessantes, a aplicação é dedicar tempo diário, intencional. Você tem que ter essa intenção para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para meditar a Bíblia. Não fique nessa de que, eu sou crente porque eu já estou há 10 anos na igreja, 20 anos. Olha, tem muita gente de 20 anos no inferno, 30 anos no inferno, presbítero, pastor, conselho, tá tudo no inferno. Não vá por isso, não. Tem muitos presbiterianos no inferno, não vá por isso, não. Não vá. Ou você é de Jesus ou você está perdido. Você é alguém que medita na palavra de Deus. Segundo, avaliar a influência. A roda dos escarnecedores e os conselhos dos ímpios dos dias de hoje podem ser, nós vimos isso semana passada, os programas de TV que glorificam a imoralidade, os influenciadores digitais que promovem valores antibíblicos e as conversas que denigrem a fé. Então, cuidado para selecionar o que você consome. Não se associe com o mundo. Busque a companhia daqueles que têm prazer na lei do Senhor. E não faça deboche com o outro. Só quer falar da Bíblia. Faça piadinha assim não, para desanimar. Pelo contrário, incentive. Meu irmão, eu também sou com você. Vamos
E não quero associação com quem faz piadinha assim. Nós somos da Bíblia. Nós somos de Deus, nós somos da palavra, nós temos prazer mesmo de terminar o culto aqui, a gente almoça junto falando da Bíblia, passa a tarde junto, brinca mesuzar, faz não sei o que, a gente tem prazer nisso mesmo, e vai até a noite, tem prazer nisso mesmo. E chega a semana cheia de Deus. Tem prazer. Se você não quer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Terceira aplicação, combate o orgulho. Cultiva a humildade, admitindo a sua dependência de Deus e buscando o arrependimento de prazeres pecaminosos que se manifestam em arrogância. E tem a ver, você não lê, isso é arrogância, não lê. Você não estuda devidamente, isso é arrogância. Como que você vai conduzir sua vida? Aí você ainda quer ser a pessoa de opinião. Não, mas a minha opinião... Qual a opinião que você tem condições de dar? Aqui na igreja tem vendedor experiente, tem comprador experiente, profissional, administrador, recursos humanos, engenheiro, motorista, médico, pessoa da estética, teólogo. Eu não vou me meter em dar palpite para o engenheiro, para o comprador, para o vendedor, não vou. Posso perceber uma coisa com o princípio bíblico, que a Bíblia me faz sábio mais do que os meus anciãos. Mas eu não vou dar palpite, porque eu não tenho como expressar uma opinião em engenharia se eu não sou engenheiro. Antigamente, o conceito de opinião era esse: alguém que já exauriu a formação numa área, com outra autoridade do mesmo calibre, que vão discutir um assunto. Aí eles estão lá. E opiniões não era o que eles queriam dizer. Era com base em tudo que foi exaurido daquele conhecimento. Medicina, transplante de coração. Aí eu chego lá e digo para o doutor: olha, eu acho que essa veia o senhor está colocando errado. Quem é você? Eu já ouvi advogado dizer para o seu cliente: olha, com todo respeito, o advogado sou eu, quem conhece da lei sou eu. O mecânico dizer para o cliente: você conhece de mecânica? Conheço, então pega o seu carro e vai lá consertar. O mecânico sou eu, isso aqui é assim, você quer dar aula, então pega o seu carro e conserte. Aí a gente chega e diz assim: olha, eu vou dizer como deve ser o culto, como deve ser a criação de filho, como deve ser o casamento, na minha opinião. E a Bíblia fica onde? Mas eu vou dizer que a Bíblia está dizendo: mas como? Você já decorou a Bíblia toda? Não, então você está bem longe, irmão. Você nem leu. Você acha que a sua opinião é a da Bíblia? Não é. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Quarto, busque a fidelidade em Deus. A sociedade moderna vende a felicidade como o resultado de bens materiais, sucesso, fama ou prazeres momentâneos. E aqui nós vemos que ela é encontrada no temor do Senhor, no prazer de obedecer a sua lei, de conhecê-la. Educação de filhos, irmãos, estou terminando. Ensine os filhos a amarem a palavra de Deus, pelo amor por Deus. Amar passa por ensino. Você é ensinado a amar a Deus. A Bíblia ensina. É um mandamento com ensino. Não ache demais você ter uma criança, e a gente tem se esforçado para ser exemplo primeiro, para depois dizer: olha, nós temos nossos filhos. Daqui a pouco o Abner, com 7 anos, já termina a leitura toda da Bíblia. A Luana já está na segunda. A Sofia também. Já terminaram a primeira. Luana tem 8. Aliás, Sofia tem 8. Luana tem 11. Temos que ter essa dedicação, pôr para ler. E ler várias vezes. Não ache demais. Esse é o normal de Deus. Eu estava vendo
camarada que eu não conhecia, escritor e tal, um cara novo, 38 anos. O nome dele é Ricardo Gegomel, acho que é esse o sobrenome, Gegomel. E ele é especialista em China, morou nos 5 continentes, já fala umas 5 línguas e é especialista em China. E aí eu tenho assistido entrevistas, conteúdos dele, para entender um pouco mais de geopolítica e tudo mais. E aí ele estava dizendo que na China, pela competitividade, a cultura é de uma educação muito acirrada. Eles não brincam não em educar a criança. A criança é educada de cedo e eles tentam cercar de todas as formas para que nada impeça um desenvolvimento pleno, porque até 13 anos, no máximo 15 anos, a pessoa tem que estar completa. Eu digo, olha aí, eu venho falando disso sobre a Bíblia, por lógica do que a Bíblia diz. Olha o que a China percebeu. Aí ele disse, se os irmãos quiserem assistir completo, eu mando para você ver. É exatamente isso. Aí ele dizendo assim, que isso é tão acirrado lá, essa questão da educação, que o que é comum e cultural quando o bebê nasce, é o pai levar uma placa com o número 6.000 e tanto, 6.549, uma coisa assim, que é o número de dias que falta para o vestibular. Aí coloca lá do lado do bebê e tira a foto do bebê com ele. Olha, tem que passar no vestibular daqui a não sei quantos anos. Já imaginou se isso pega conosco? Nasceu o bebê, ó, você tem que estar com a Bíblia toda decorada até os 13 anos. Aí tira a foto aqui. Falta não sei quantos dias para você decorar a Bíblia toda. Já imaginou se fosse esse o desejo nosso? Aí você diz assim, pastor, pirou de vez. Então, é o mundo falando mais. Você já imaginou o quanto a gente está distante de meditar na lei do Senhor dia e noite? Quanto a gente está distante? Eu acho que a gente não entendeu o que a Bíblia está nos dizendo quando diz que Jesus, aos 12 anos, estava questionando como quem ensina os doutores na palavra. Eu acho que a gente não entendeu. José e Maria eram tão rigorosos nessa educação que ensinaram Jesus em toda a Escritura. João Batista, da mesma forma. E antes deles, Salomão já escreve sobre si, olha, desde cedo meu pai ensinou. Eu acho que a gente não entendeu quando a Bíblia mostra que Abraão foi sacrificar Isaac e quando foi, toda aquela linguagem o filho já conhecia com 13 anos. Tanto que o filho pergunta, pai, cadê o cordeiro? E o pai responde, Deus proverá, e isso ele já entendeu. E ele entendia tanto e tão profundamente que o pai daí, depois de preparar tudo, manda o filho ir para cima, do lugar do cordeiro. E o filho, sem questionar, mas entendendo, Deus proverá, entendendo tudo, deita de boa. E vê o pai lá, levantar o cutelo para acertar a sua cabeça. E ele está lá, Deus proverá. Deus proverá. Para você ter um nível de fé robusta dessa natureza, você tem que começar de bebê mesmo. Eu acho que a gente não entendeu quando Daniel 8 diz que Daniel, com aquela idade, 14 anos, decidiu firmemente não se contaminar. O conceito de contaminação que ele já tinha, que eu já expliquei aqui para vocês, eu acho que a gente não entendeu. Só é possível ter uma robustez dessa, de toda a teologia, se você pega desde a infância e desenvolve tudo. Mas a gente está cedendo a tantas brechas na nossa agenda. Parece que tudo é mais importante do que Deus e a sua palavra. Modele, irmãos, o prazer na lei de Deus. Pais devem ser modelos de prazer na palavra de Deus para seus filhos. Você quer que o filho leia, mas você não lê? Aí não dá. Você não lê com ele, não lê para ele e não lê para eles verem. Aí não dá. O filho pergunta uma coisa, você não sabe. Outra coisa, você não sabe. Ou então você explica errado, para não passar vergonha. Não, isso é mentira.
Na igreja e sociedade, nós como igreja devemos ser sal e luz, sendo então a igreja que conhece muito bem a verdade. No discipulado e pregação, não podemos ter pastores, presbíteros, diáconos desqualificados na palavra e nas doutrinas, não podemos. Eu acho que o próximo passo que a gente vai fazer é colocar um padrão de prova. Ó. Você vai responder isso aqui, eu quero ver o quanto você conhece, ou oral ou escrito, ou os dois. Não podemos, tem que ser experimentado, é o que diz o texto. Discernimento cultural, a mesma coisa, você só vai saber discernir a cultura, a arte, música, política, tudo, à luz das Escrituras, meditando na lei do Senhor e aplicando a todas essas áreas. Combate à corrupção, você precisa da palavra de Deus, da lei de Deus, como fundamento de uma justiça social, porque essa daí não tem a palavra como fundamento, por isso vale qualquer coisa. Se não for com a palavra, nós não nos fortalecemos, não somos sal e luz, e não devemos aguardar no último dia Jesus dizer: vinde bendito do meu Pai, porque vocês foram aqueles que meditaram na minha palavra dia e noite, todos os dias. Não vai poder dizer, ele é justo, ele vai dizer: apartaram de mim, porque não quiseram me ouvir. Que nos arrependamos e substituamos tudo aquilo que está nos atrapalhando de estudar a Bíblia com prazer, priorizando o uso dela em todo dia, durante todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, não podemos nos orgulhar de cumprirmos este padrão do Senhor no Salmo 1, de pessoas que meditam na Tua lei dia e noite, todos os dias. Não podemos nos orgulhar de sermos excelentes conhecedores da Tua palavra, porque, como acabamos de ouvir hoje, nós temos muitas brechas em nossa agenda, onde tentáculos dos padrões do mundo têm entrado e têm roubado o nosso tempo de qualidade com o Senhor, de meditação e oração ininterruptos. Nós já deveríamos conhecer muito mais a Tua palavra, já deveríamos ser maduros em muitas áreas, mas ainda somos meninos em muitas, no sentido de não termos conhecimento e desenvolvimento da fé. Por isso também não vivemos esse padrão. Pai, nós sabemos que o Senhor não nos ensina para nos condenar, nos destruir, porque Jesus não veio para destruir, não veio para condenar, mas para salvar. E por isso nós oramos a Ti, clamando perdão, clamando ao Senhor por purificação, para mudarmos o nosso comportamento, a administração do nosso tempo e dos recursos, usando sem preguiça, sem desânimo, o estudo da Tua palavra diligente, com tantos recursos que o Senhor já nos tem dado. A impressão que temos é que geração nenhuma foi tão ricamente abençoada com recursos para aprender tanto como a nossa geração. Estamos servidos de doutores no mundo inteiro, do passado e do presente, que nos ensinam com apenas um clique, e nós não desenvolvemos o entendimento da Tua palavra por
diversos pecados, negligência, preguiça, desânimo, por preferirmos a voz do mundo. Tire isso de nós, Senhor, nos perdoe, a começar em mim, para que sejamos também contados pelo Senhor nesse Salmo 1 tão belíssimo, onde possamos dizer que o Senhor está falando das nossas vidas, que nós somos essas pessoas que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na tua lei e nela medita dia e noite. Medita para viver por ela. Pedimos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém. Todos de pé, Salmo 119, versos 1 a 8, nós vamos cantar esse salmo.